Voltamos com o nosso Roda de Conversa. Conversando agora com a desembargadora Zeneide Bezerra, com o mesmo tema que tem guiado esta edição, que é o papel feminino na construção da memória institucional. A desembargadora Zeneide Bezerra está na magistratura do Rio Grande do Norte desde o ano de 1980. Em 2010, ela ingressa na segunda instância do Poder Judiciário Potiguar, no cargo de desembargadora. De lá para cá, uma série de projetos, iniciativas e muito trabalho em favor de ações sociais e socioambientais. A desembargadora Zeneide Bezerra, além do pleno, tem uma vasta experiência em realização de eventos e iniciativas que tornam o nome do Tribunal de Justiça um nome nacionalmente conhecido. Só para falar do núcleo de ações e programas socioambientais, o NAPES, o GMF, que é o Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e Socioeducativo, e tantos outros projetos que, se a gente for falar neles aqui, um por um, a gente vai levar um programa inteiro para falar desses trabalhos. Desembargadora Zeneide Bezerra, nesse período todo de estrada na magistratura potiguar, como é que a senhora analisa, desde o início da sua caminhada aqui até hoje, em que esse papel feminino cresceu, batalhou, lutou, desbravou espaços? O que a gente pode ouvir da senhora sobre isso, essa experiência de olhar há 40 anos atrás e passado todo esse período, o que evoluiu na presença da mulher no judiciário? Olha, eu sempre digo que nós mulheres temos sempre sucesso ao longo desse tempo. Por quê? Me perguntaram um dia desse, por que não tem mulheres no judiciário agora, no pleno? Porque, evidentemente, na época que eu entrei, nenhuma mulher existia ali. E o que acontece? Nós, até a gente tinha medo de fazer concurso, eu acho. Ou então, a gente não tinha ainda uma capacidade intelectiva, educacional, né, para que a gente pudesse fazer um concurso. Ou ainda estávamos nas agarras daquele momento anterior, onde sempre as coisas aconteciam em face dos homens. E depois, não. O que é que faz a grande diferença de nós todas? A educação. Aliás, a educação tem que ser 100% em tudo, porque se não fosse a educação, se não fosse aquela perseverança que particularmente eu tive e tenho, e outras mulheres, a gente não chegaria onde está. Nós hoje estamos muito felizes, temos coisas a galgar, muitas ainda a fazer, mas desde aquela época de 1980, onde a gente encontrou um tribunal de homens, né? Onde a gente tinha, inclusive, medo do corregedor, onde a gente, aos poucos, fomos tomando pé no chão e saber, nós juízes, inicialmente, que um corregedor era uma pessoa igual a todos os outros, a gente não tinha que estar com medo deles. Se a gente estava ali na comarca, desenvolvendo nosso trabalho, não só em face de processo, mas em face de uma mentalidade social que cresceu em mim ali, em Touros, e aí a gente tem sim visto um grande progresso das mulheres, não só no judiciário, mas aqui particularmente nós estamos falando do judiciário, mas em outras profissões, que tem profissões hoje que jamais a gente pensava que a mulher estaria. Então, há grande diferença, realmente. Quando a senhora chegou no tribunal, né, a gente está falando aqui de 1980, a gente Sim. sabe que o mundo mudou muito de lá para cá, né? A sociedade evoluiu, novas conquistas foram acrescidas na vida da mulher, em várias frentes. No judiciário não poderia ser diferente. Mas quando a senhora chegou aqui em 1980, não havia uma desembargadora no pleno, né? Não havia essa... E as mulheres ainda num número muito menor do que hoje. Que desafios, que situações, que dificuldades a senhora enfrentou quando chegou nesse início? Devia ser uma mudança grande na vida de uma pessoa que estudou direito, formou-se, entrou na magistratura. Que desafios a senhora enfrentou? O que é que a senhora teve que superar nisso? Eu imagino que é bem diferente do que é uma situação de hoje, quando uma mulher chega na magistratura. É bem diferente. Muita coisa já evoluiu. O que é que a senhora teve que vencer quando chegou no judiciário?
Se eu falar em vencer, eu tenho que ir um pouquinho atrás, né? Desde o primário, a gente tinha vontade já de ser juíza, do primário. Quando foi lançado aquele concurso de bolsa de estudo, nós passamos e fomos lá nós, eu e meu irmão Osório, fomos lá para o Salesiano, ele e eu para o Colégio das Neves. Quando eu cheguei no Colégio das Neves, aquilo já me surpreendeu, aquela grandiosidade daquele colégio fantástico que ainda hoje permanece. Quando saí do Colégio das Neves, fui para o Ateneu, porque lá tinha o clássico, que graças a Deus tinha o clássico. Aí eu fiquei assim, muito entusiasmada com aqueles baita professores que a gente tinha. E aí consegui fazer o vestibular. Passei logo para Federal. Não tinha outra faculdade também naquele tempo. E essas adversidades da minha vida de infância até aquele momento continuava. Porque como é que a gente, e muitas pessoas disseram, você vai fazer o quê? E eu dizia, direito, porque eu quero ser juíza. Por quê? Eu estava espelhada numa grande magistrada que é Clotilde Madruga Alves Pinheiro, que era da minha comarca. Que no primeiro dia que eu entrei na faculdade, no outro dia eu estava pedindo a seu Egberto, do primeiro ofício, lá de Parnamirim, para falar com ela para eu aprender. E aprendi, porque um sorrisão, ela e Tânia Marinho me receberam. Adversidades, muitas, muitas. A primeira, você vai fazer direito por quê? Se o seu pai era um carpinteiro, a minha mãe doméstica, não tinha nome, não tinha absolutamente nada, éramos e somos ainda humildes. E eu tenho uma grande satisfação de hoje ainda ter essas pessoas que me perguntaram, me vendo. Como eu cheguei aqui, através do estudo, através da perseverança, através da vontade de vencer, como eu escrevia diariamente a gente diz, num gabinete improvisado, debaixo de um pé de joá, em cima de uma tábua, que o meu irmão fez para que eu estudasse. E aí a gente vai vendo as coisas acontecerem em face da gente mesmo querer. É isso que às vezes a gente diz, há várias conversas que a gente, bate-papos que a gente teve nas universidades, dizendo, porque tem muita gente humilde, muita gente humilde. E aí a gente diz, olha, não é aquela música, não lamente, vá à frente, lute, para que você possa conseguir aquilo que você quer. Você tem que ter um foco, eu tinha, ser juíza. E esse foco chegou, porque tudo que eu fazia tinha essa percepção de ser uma magistrada. E quando eu cheguei lá em Touros, que foi a minha primeira comarca, no dia 24 de setembro de 80, e logo em seguida a gente saía de 3h30 da manhã, não tinha estrada, não tinha nada. E aí eu fui, antes da audiência, na feira. E aquele homem que estava lá me atendendo, comprando banana e outras coisas que tem muito lá em Touros, eu perguntando se ele conhecia o juiz, ele fez o sinal da cruz. Naquele momento eu disse, nossa, que coisa horrível, a pessoa falar de um juiz fazendo o sinal da cruz. E aquele homem me ensinou que esse olhar social ia começar ali. E ali em Touros, e ali é onde eu passei, a gente teve esse olhar social, não só preocupada em dar decisões ontem e despachos de processo, como hoje, ainda tenho meu gabinete zerado, pode olhar no Cigajus, como também ter essa visão de ir à comunidade, de conversar com eles, de verificar, de ajudar, de ir para dentro das escolas públicas com as nossas conversas, nossas palestras informais, como eu sou. Todo mundo sabe que eu sou muito informal. Desembargadora, nós estamos aqui nessa entrevista com mais dois colegas, Alisson Oliveira, historiador, e aqui também nosso colega no tribunal, e a jornalista Carla França, da assessoria de comunicação do TJRN. Alisson, por favor, queremos agora o olhar histórico nessa conversa com a desembargadora. Claro, a narrativa toda é histórica, né? Na verdade, é um prazer estar aqui com a senhora desembargadora. E toda essa sua narrativa, né? Essa sua trajetória de vida, na verdade, ela também é histórica, né? Ela é sua história e ela explica muito, inclusive, sobre a sua atuação social, né? Sobre esse seu olhar sensível, né, para essas questões da sociedade e aproximando o judiciário da sociedade, que é uma marca, sem dúvida nenhuma, na sua atuação no poder judiciário, né? Eu queria saber, assim, desembargadora,
porque a gente está falando de uma roda de conversa sobre o protagonismo feminino, né, sobre a importância das mulheres na construção dessa memória institucional. Toda essa sua trajetória ajuda muito a gente a perceber várias coisas, né? A senhora é a quinta, né, desembargadora na história do tribunal, quer dizer, ao longo de 130 anos, né, nós tivemos mulheres ingressando na segunda instância a partir de 1996. Né? Então, depois de mais de 100 anos do Tribunal de Justiça, que nós tivemos a primeira mulher ingressando no pleno, né? E logo em seguida, claro, abriu-se o caminho para outras, né? Quer dizer, a desembargadora Eliane Oliveira, depois a desembargadora Judite, né? A desembargadora Célia, a desembargadora Clotilde, que a senhora fala também, né? E é interessante a gente perceber essas conexões de mulheres que se inspiram. Né? E logo em seguida a senhora, e mais recentemente a desembargadora Lourdes Azevedo, no ano de 2022. Diante de tudo isso, eu queria que a senhora falasse um pouco como é que a senhora enxerga, né, essa questão de ocupar espaços no judiciário, né? Claro que a senhora já falou de várias questões de dificuldades, mas a gente falou muito do ontem, né? Vamos falar do hoje também. Então, qual é a cara do judiciário hoje quando se trata de representatividade feminina? É uma cara rapidamente muito simples de fazer essa equação. Por que não temos mais mulheres? Porque nós não fizemos os concursos respectivos. Por que não fizemos? Talvez pela própria condição, pela própria realidade daquela época. Talvez pela própria divulgação do próprio judiciário. Então, passando por várias mulheres naquela época, que a gente não pode deixar de falar, naquela época, a gente via que nenhuma mulher, todo mundo queria ser advogado, todo mundo queria ser isso, aquilo. Ninguém chegava para dizer que queria ser magistrada. E quando eu dizia que queria ser, todo mundo sorria. Porque como é uma pobre coitada que não tem onde cair morta, quer ser, primeiro, passar para direito e depois ser magistrada, era um horror. Ninguém acreditava na minha vontade de vencer. Então, isso, depois que as mulheres entenderam que tinham que estudar para chegarem aonde quiserem chegar, aí se mudou. E você vê aqui no nosso estado, que no Tribunal do Rio Grande do Norte, é mais ou menos igual no primeiro grau. É mais ou menos, nós mulheres estamos chegando aí quase igual aos homens, ao número de mulheres igual quase ao número de homens. E daqui a pouco a gente vai ter esse pleno repleto. A diferença, como eu disse, a USP de São Paulo é exatamente essa. Hoje todo mundo, porque é bom ser magistrado, tem um belo salário, tem uma sensibilidade maior, a próprio status, que muitos dizem que é alto, não sei. O meu status sempre foi o de sempre. Mas tudo isso sensibiliza, todo mundo quer. Tanto é que, quando tem nossos concursos, quantas pessoas fazem a inscrição? E é gente de todo canto. Se você olhar, temos não sei quantos juízes e juízas do Ceará, do Pará, aqui da Paraíba. Quer dizer, nós estamos assim diversificados com esses juízes. Ontem eu estava 11 juízes, tinha 5 paraibanos e 6 cearenses. Então eu fiquei assim encantada, porque vem de outros estados para o nosso, porque está possibilitando de você ser magistrado aqui. Então essa é a grande diferença, é a vontade que nós tivemos a partir dos estudos de chegarmos aonde quisermos. E hoje chegamos, e daqui a pouco nós teremos um pleno bastante diversificado com mulheres e homens. A senhora falou no pleno e nós vamos, inclusive, aproveitar essa palavra que a senhora falou aí e nos acendeu aqui um alerta com base nos dados, que é pleno. E a gente tem aqui informações históricas que mostram essa caminhada da mulher, como não é uma coisa fácil, não é uma ação fácil. A primeira desembargadora de um tribunal no Brasil foi justamente no Ceará, em 1968, com Auri Moura Costa. Depois veio Santa Catarina, em 75, depois o Acre, em 84. Nós, aqui do TJRN, somente em 1996,
com Eliane Amorim das Virgens de Oliveira. A sexta desembargadora do Brasil. Né? Exatamente. E outro detalhe, alguns estados não têm ainda desembargadora na sua história. Roraima só teve em 2010, Espírito Santo, com Catarina Maria Novaes Barcelos, só em 2004. Então, há algo ainda, muita coisa a se conquistar, né? Já foi conquistada alguma coisa, mas temos ainda muitos passos a serem dados. Aí agora vem Carla. Desembargadora Zeneide, recentemente, né, o Comitê de Valorização Feminina, que a senhora preside, lançou uma obra fantástica, né, chamada Elas no Judiciário. Nessa obra narra-se, claro, toda uma história das mulheres, né, no judiciário e traz alguns dados também bastante importantes, né, que é um pouco do que a gente já vem explorando aqui. Mas, dentro dessas dificuldades do ingresso das mulheres no judiciário, como é que a senhora vê a evolução nesse sentido dos próprios concursos ao longo do tempo, né? Quer dizer, no livro Elas no Judiciário, por exemplo, se aponta, né, que foram a partir dos concursos dos anos 2000, né, que começou a ter um maior ingresso de mulheres no judiciário, seja como juízas de primeiro grau, né, ou em vários outros aspectos. Então, como é que a senhora vê isso, a senhora que faz parte do judiciário, que é memória viva do judiciário, que tipo de mudanças a senhora conseguiu perceber ao longo do tempo na própria estruturação e desenvolvimento dos concursos? É só para ativar aqui um pouco, para dizer a vocês o quê? Quando nós passamos, Sandra e eu, naquele concurso, de 79, o que aconteceu? Todo mundo pensava que o tribunal não queria Sandra e eu, nós mulheres. E pelo contrário, nós fomos absolutamente muito bem recebidas por aqueles homens que eram bastante sérios, bastante assim distantes de nós, mas eles sim, receberam bastante simpatia e até com orgulho de termos nós duas ali, Sandra e eu, no tribunal, no primeiro grau. E aí a gente fica imaginando, nós no judiciário, o que fizemos, o que fizemos e o que estamos fazendo. Eu sempre digo que há uma diferença muito grande de homens e mulheres. Por que esse Comitê de Valorização Feminina no judiciário? Por quê? Porque nós fizemos uma pesquisa pelo comitê e nós vimos que as mulheres queriam muito mais, mas elas não queriam coisas que o tribunal não possa dar. Elas queriam que você desse um bom dia, que você desse um abraço, que você saísse do seu gabinete e que vissem aqueles assessores, aquelas pessoas que trabalham ali, principalmente as mulheres. Nós ficamos muito assim tristes quando aqui mesmo no Seabra Fagundes, aquela mulher, em numa das nossas reuniões do comitê, e a Andréa Ramos, inclusive, estava presente, aquela mocinha estava ali e disse: eu precisava de um bom dia. Eu precisava só que alguém me desse um abraço, porque eu estava muito triste. Então, essa diferença estamos levando, sim. Nós vamos dizer aos juízes, aos próprios servidores, vamos nos tratar bem, vamos nos inteirar, vamos nos relacionar para poder as coisas... Vamos ver quem é que está precisando de um abraço para as coisas acontecerem. E há diferença dos nossos queridos homens, eu acho que os homens são fundamentais em tudo, mas nós temos um grande diferencial. Nós construímos uma criança aqui dentro. E essa construção, como diz a música, é assim, é uma coisa que faz uma diferença no nosso olhar, no nosso falar, no nosso julgar. Então, e aí associada a tudo isso, está esse olhar social que a gente tem. Ficamos muito felizes quando nós somos 18, né, entre juízas e servidoras, grandes juízas, grandes servidoras, que dissemos: o que faremos, não só essa pesquisa, o que faremos para que a gente fique realmente recordada, né, fazer história. Então, foi daí que nasceu Elas no Judiciário em primeira mão. E agora nós já lançamos Ela no Judiciário após, né, fora dos autos.
Então, é assim, é uma percepção de várias mulheres, e isso em contos, em poesias, em prosas, em artigos. Então, vai dar uma liberdade, assim como o arco-íris. Você fale o que quiser, mas fale. E aí já temos bastante material que está chegando para que a gente possa realmente deixar uma história fantástica do Comitê de Valorização Feminina do RN. Desembargadora, o censo do Poder Judiciário mostrou que quanto maior o nível na carreira da magistratura, menor a quantidade de mulheres. A senhora acha que talvez isso... a senhora falou que a mulher também tem um olhar mais sensível no julgar, no agir. A senhora acha que com esse movimento de chegada de mais mulheres no judiciário, o judiciário vai conseguir se aproximar mais da população, como é um trabalho que a senhora tem feito ao longo de sua carreira? Vai, e isso aí é uma prova assim, cabal de tudo que a gente fala é o NAPS, Núcleo de Ações e Programas Socioambientais e Educativos do Judiciário, que foi quando o CNJ mandou que a gente fizesse, a gente já fazia. Há muitos anos, eu lá em 80, a partir de 80, Lena Rocha, Fátima Soares, já fazíamos isso. E o que é que a gente tem feito? Uma palavrinha mágica que Juliano disse. Por que essa preocupação em chegar perto principalmente dos mais humildes? Porque para o judiciário ir lá aonde está a comunidade e não ser ao contrário. Então, nós vamos lá. E qual é a prova maior disso? O Justiça e Escola, nós já alcançamos mais de 500 mil de crianças e adolescentes beneficiados com Justiça e Escola. Dia 16, nós estaremos, dia 15 e 16, estaremos aqui, em Guamaré, numa ação ambiental e uma ação de Justiça e Escola. E só sabe o que é uma capacitação do Justiça e Escola quem está ali para ver. Infelizmente, a gente não tem, as pessoas são muito ocupadas e não podem, né, não podem estar ali vendo o que a gente vê. Então, o Justiça e Escola é nós vamos para onde? Qual é a camada mais importante que existe? Eu sempre digo, não são paredes que nos fazem. Não são paredes. As paredes têm que estar aqui, no cérebro, alimentando e divulgando, dizendo, falando, toda hora, todo instante, que a educação é primordial em todo canto. Se a gente tivesse uma visão administrativa, política, naturalmente, das nossas escolas serem escolas realmente, a gente teria outro patamar para a gente poder se orgulhar da nossa educação. Isso, o Justiça na Praça. Nós já levamos mais de 1 milhão de pessoas, isso eu estou falando naturalmente de 2017 para cá, para as praças públicas. E quem está ali? Quem é que está ali naquela praça pública? Somos nós, juízes, nós desembargadores, nós servidores, nossos serviços postos numa praça pública, juntamente com milhares de parceiros que estão conosco. É uma história que vai acontecer agora em Guamaré, no dia 4 de abril, pela primeira vez no mundo, porque não existe em canto nenhum, nós vamos levar o precatório para uma praça pública. Olha que coisa fantástica, o precatório. É uma coisa assim tão absurda de que a gente nem acredita que nós vamos estar lá conciliando, fazendo acordos numa praça pública, como os gregos faziam, resolviam tudo numa praça pública. E é isso que a gente faz. Exemplos 1000 a gente tem, de todos os lugares que a gente passou. Famílias inteiras que não tinham sequer um documento principal que é o registro de nascimento. E ali, não só em Ceramirim, como lá em Patu, aqueles eram o avô, o pai, o filho e os netos, todos sem documentos. E nós ali providenciamos, naquele momento, todos os documentos de um cidadão comum. E aí aquele senhorzinho chegou para nós e disse, graças a Deus, agora eu vou para pagar a minha promessa. Rapaz, é uma coisa tão significativa que só nós que vimos, que assistimos, que nos emocionamos numa praça por conta desse simples constatação daquele senhor. Esses projetos, eles têm basicamente 2 pilares importantes, né? Educação e cidadania.
Sim, eu acho que lá, quando a Constituição Federal, lá no preâmbulo, fala em cidadania, ela arroja tudo aquilo que a gente leva. É o respeito, a cidadania, são os valores que a gente leva para essas escolas, todas moldadas numa cor. Lá em Ceramirim, por exemplo, quando a gente saía das escolas, palestrando, conversando, batendo papo, e eu via a escola toda de bolinhas amarelas, eu sabia que ali estava precisando de respeito, como hoje na nossa terra, Parnamirim, precisa. Isso é um dado que a gente vê, que hoje os alunos não têm mais aquele respeito pelo professor, pelo orientador. A gente fica assim, sem acreditar. Então, é preciso que o Justiça Escola esteja realmente dentro dessas escolas, né, com a parceria dos prefeitos todos, para que a gente possa modificar o perfil do brasileiro em face de tudo isso que a gente vê de um modo desrespeitoso toda hora e todo minuto. De fato, a gente está falando de duas coisas bastante importantes, né, desembargadora? Cidadania e educação, e também de humanização do judiciário, né? Eu acho que se trata disso também, quer dizer, aproximar o judiciário da sociedade, ocupar as praças, né? Transformar a praça numa ágora, por que não? Como a senhora bem lembrou dos gregos, né? Então, tudo isso é importante para divulgar também o judiciário, né? Porque muita gente, o cidadão mais comum, às vezes não conhece tanto dos nossos serviços, né? E aí eu lembro muito da história do tribunal. Afinal, a gente está falando de memória, a gente está falando de história. E, às vezes, falta conhecimento, né, tanto da história internamente, os próprios servidores, às vezes, desconhecem a história do tribunal, né? Mas também a sociedade, de modo geral, às vezes não alcança muito isso, né? Como a gente está tratando dessa temática das mulheres, né, no judiciário, eu queria que a senhora pudesse falar um pouco, né, sobre a história, a importância da história das mulheres no judiciário, e que pudesse dar uma mensagem, por exemplo, para uma jovem que está nos assistindo, né, que seja do ensino fundamental, seja do ensino médio, né? A senhora está falando que sim, as mulheres podem e devem ocupar vários espaços, o judiciário é um desses, né? Então, que tipo de mensagem a senhora deixaria para jovens, né, para o futuro, nesse sentido? A mensagem que eu deixo, sempre eu falo isso. Primeiro você tem que querer ser. Não é eu gostaria, eu quero ser. Porque você tendo um foco na sua vida, você vai buscar em face daquilo que você quer, a realização daquilo que você quer. Então é a primeira coisa, eu quero ser o quê? Você vê que hoje, a maioria, a gente conversa bastante com os jovens, e ele diz, mas a magistratura paga muito bem, não sei o que lá, não paga bem, blá, blá, blá. Mas não é isso que você tem que ter. Você tem que ser um belo jornalista. Você tem que querer ser jornalista. Você tem que querer ser juiz. E eu acho que o juiz, que é um cidadão comum com outro qualquer, mas tem um diferencial, ele vai julgar o próximo. Então, ele tem que querer mesmo, ele tem que sentar no seu gabinete e todas aquelas, não só o mundo normativo, mas o mundo social, onde ele vive, ele decida de acordo com aquilo que ele está percebendo, aquele contexto todo que ele vive. Então, não é uma dissociação. Eu vou só ver a norma jurídica, aí não adianta nem a gente falar em teorias que não cabem aqui. Eu acho que quem está escutando é como as nossas decisões. Tem que ser simples e compreensíveis. O que a gente está dizendo é que a primeira coisa que se deve ter é ter o foco naquilo que eu quero fazer. E aí buscar o estudo correspondente àquilo que eu quero fazer. A gente vê agora, pronto, o Enem, muitos meninos que eu conheço, que têm notas excelentes nos colégios, mas não passaram em medicina. Mas eu vou fazer medicina. Ótimo. Vá ao segundo momento, vá ao terceiro momento, e aí é aquilo que você quer ser realmente. Então, hoje, a gente vê que muitos entram na magistratura por o salário que é bom, porque tem um status, porque isso, porque aquilo. E eu sempre converso com os juízes, eu tenho uma proximidade com todos os juízes do Rio Grande do Norte e de outros estados, e a gente vê, mas você gosta mesmo de ser juiz? Você gosta, você sente prazer, porque eu sempre digo, se você estiver namorando em qualquer coisa que você esteja fazendo, namorando assim, na primeira semana, você está bem.
porque você põe ali a sua energia, põe ali a sua sensibilidade e você vai para frente. Não tenha dúvida que você vai para frente com essa vontade que você tem de ser aquilo que você quer. Então, essa grande diferença é essa, é a vontade de querer ser. Estamos chegando ao final dessa roda de conversa, que tem a memória do Tribunal de Justiça como um dos seus carros-chefes. Queria agradecer a participação de Alisson Oliveira e também da jornalista Carla França, que esteve com a gente nessa entrevista. Alisson trouxe a história para a nossa abordagem e a comunicação se sente muito grata de ser parceira do setor de memória do tribunal nesse projeto. Queria agradecer também a participação, a colaboração, que sem eles que estão por trás das câmeras a gente não conseguiria fazer, não conseguiria realizar esse projeto. Tiago Macedo, Manuel Lucas, Letícia Leite e Manuel Meirelles, que deram todo o seu gás e talento para que a gente pudesse fazer esse momento bastante agradável, bastante leve, com a desembargadora Zeneide Bezerra. Desembargadora, para finalizar, bem curtinho, se a senhora pudesse dizer em uma palavra o que é ser magistrada? É tudo, é ser tudo. Para mim, que sempre quis ser, é tudo para mim. E sou muito feliz em ser magistrada. Acho que a minha vida foi transformada depois que eu cheguei no judiciário, que tinha um medo danado de chegar, mas chegando. E aí a gente teve muita oportunidade de crescer. Aliás, todo dia, inclusive hoje, eu cresci bastante. E em todos esses meus momentos de magistrada, até naqueles processos que me chegam às mãos, eu cresço diariamente. Então, eu sou muito feliz. Acho que eu fiz aquilo que eu quis fazer num ambiente que jamais tinha uma juíza, ninguém imaginava que tivesse essa oportunidade de ser juíza, mas fui buscar em Clotilde a inspiração que eu precisava e a ajuda que até hoje eu digo de seu Egberto, para poder eu chegar primeiro naquela mulher fantástica que todo mundo tinha medo dela lá em Parnamirim, mas que eu cheguei e que ela, com seus ensinamentos, ela me fez crescer. Daquele momento ao dia de hoje, eu tenho um agradecimento muito grande, além de agradecer a minha família, que é a primeira e única na minha vida. Então, a palavra mágica é essa. Sou feliz sendo magistrada. Eu quero agradecer em nome dos organizadores desse projeto, um projeto que dá muito prazer a gente participar, e vou acrescentar uma palavra, que eu acho que ele resume muito bem. Eu acho que não apenas sou eu que vejo dessa forma, mas muita gente aqui, que é energia. Acho que a senhora tem uma energia maior do que uma usina produtora de ou energia solar, ou eólica ou elétrica. Muito obrigado a você que nos acompanhou até agora. Obrigado, desembargadora. Obrigado a Alisson, a Carla, a toda a equipe. E até uma próxima roda de conversa. Muito obrigado por ter nos acompanhado até o momento.